Olá, pessoal do Despertar Sistêmico, tudo bem? Mais um vídeo aí com um pouquinho de conteúdo para vocês, para ajudar no nosso encontro ao vivo amanhã. Nós vamos falar agora de relacionamento de casal, né? Que é a semana, que é o nosso assunto, nosso tema de amanhã. É importante que você, para assistir esse vídeo, entre num processo de centramento, preste atenção para que você absorva essas informações para tirar as suas dúvidas e se conectar comigo no nosso encontro ao vivo, ok? Então vamos lá. Gente, o mais interessante quando a gente fala de relacionamento de casal, de família, a base dessa família, a base do relacionamento, a força do relacionamento é o homem e a mulher. Com filhos ou sem filhos, essa é a base. Ou seja, a base de um relacionamento de casal é a diferença entre o homem e a mulher. O homem busca na mulher o que ele não tem. A mulher busca no homem o que ela não tem. O homem não tem o feminino, busca isso na mulher. E o contrário, a mulher busca o masculino no homem. É interessante isso, que é uma linguagem, né, que o Bert Hellinger usa muito, masculino e feminino. E é interessante que essa base ela é sustentada pela atração sexual entre homem e mulher. Né? Então, esse desejo entre um homem e uma mulher, né, é que dá a força para o relacionamento. Essa é a base, essa é a força, o desejo entre um homem e uma mulher. Lógico, gente, eu não estou discriminando outros tipos de relacionamento, mas eu estou fazendo isso daqui para homem e mulher, ok? Bom, enfim, é por isso que é importante o respeito pelo desejo do outro. Muitas vezes acontece nos meus atendimentos de o casal, dos parceiros, reclamar que tem desejo, mas não é atendido, né? Então isso é perigoso para o relacionamento. Por isso, se o desejo sexual de um dos parceiros não é correspondido, ele ou ela se vê numa posição frágil, porque o outro tem o poder de rejeitar. Aí o que acontece? Ele rejeita, ele se coloca como arrogante, como superior. E aí não é uma relação de iguais, porque o relacionamento ele é uma relação de iguais, é uma relação de troca, que eu vou falar daqui a pouco. Então, um dos conflitos que acontece muito entre casais é exatamente um dos parceiros não respeitar o desejo do outro. Não que tem que atender o tempo todo, mas respeitar, combinar como é que vai ser, né, para que o outro não fique nessa posição de inferior, de frágil. E é interessante, gente, como a base é simplesmente o homem e a mulher, né, a sexualidade, o desejo. Como é que faz o casal para ir renovando? Porque a maneira com que o casal ele vai se desenvolvendo, vai passando o tempo, parece que a coisa vai ficando monótona, ela vai ficando sem graça, né? Inclusive ficam ali juntos, têm os filhos, e aquilo vai ficando um pouco sem muito interesse, não muito interessante. E aí, como é que você faz para renovar essa masculinidade? Porque o que a mulher quer no homem é a masculinidade, é o masculino. O que a mulher quer, o que o homem quer na mulher é o feminino. Então, para você renovar, é uma recomendação terapêutica mesmo, né? O homem saia com homens, vai jogar bola, vai pedalar, vai tomar uma cervejinha com homens para conversas de homens, não para fazer, para atrair, nada disso, para você renovar a masculinidade. Então isso é bom para o relacionamento, a mesma coisa a mulher, né? Sai para tomar um chá, para tomar uma cerveja, para fazer alguma coisa também para renovar o feminino. Então essa renovação ela é extremamente importante para o casal. Exatamente para quê? Para que os dois fiquem interessantes um ao outro. Engraçado, né? A gente faz uma observação, às vezes tem aí homens que gostam muito de sair, jogar bola, tem seu time. Geralmente esses casamentos eles duram muito, né? A mulher até sofre não querendo que o homem saia, mas na verdade há uma renovação. Esse homem fica interessante para essa mulher. A mesma coisa a mulher tem que fazer. Bom, gente, quando o casal fica junto por outros motivos que não seja o outro, o parceiro, o desejo, por exemplo, quando fica por
passatempo, o adorno, como provedores, né? Quero sustentar aquela pessoa, porque um é rico, outro é pobre, principalmente porque quer que o outro seja, sobretudo, pai ou mãe de seus filhos. Não, ele é o pai dos meus filhos, então eu vou ficar com ele. Gente, isso daí, o vínculo, ele se estremece, ele enfraquece. Esse relacionamento, ele é um relacionamento fraco, perde força. O que dá força para um relacionamento é exatamente o desejo. Não é porque tem filhos com a pessoa. Os filhos são importantes, mas eles não são mais importantes. O mais importante, quem chegou primeiro, olha lá a ordem daquela primeira conversa nossa. Quem chegou primeiro no relacionamento é o casal. Né? Então os filhos eles não são mais importantes, por isso que eles são consequências desse casal estar bem, ok? E aí nós vamos discutir, eu vou tirar as dúvidas lá no nosso encontro ao vivo que nós teremos. Rapidamente, gente, só para a gente falar, um sistema familiar ele pode ser dividido em sistema de origem, só para facilitar o que eu vou falar depois, que é a família ancestral, o pai, a mãe, né, irmãos, avós. Então é sua família de origem, de onde você veio. E sua família atual, que é a família que você constituiu agora. Você, seu cônjuge, se tiver filhos, seus filhos. Né? Então, família atual é a sua família com seu relacionamento, família de origem é de onde você veio. Por que eu falo isso? Todos nós trazemos um padrão, cada um no casal. A mulher traz um padrão do seu sistema de origem, o homem traz um padrão do seu sistema de origem. Esses padrões, muitas vezes, são impostos por uma das partes ou pelas duas partes. E um fica culpando o outro, né? Ah, mas na minha família não é assim, ah, na minha família não é assim. Então, é necessário respeitar o padrão do outro, né? Tanto o homem respeitar o padrão da mulher, a mulher respeitar o padrão do homem. No entanto, o casal deve estabelecer o que é que os parceiros vão trazer de padrões da sua família de origem e estabelecer um novo padrão para eles simplesmente, né, terem no seu sistema, inclusive para passar para os seus filhos. Então é importante observar esse padrão, né, e determinar esse novo padrão para que esse relacionamento pegue força, né? Às vezes a mulher vem de uma família matriarcal, o pai já vem de uma família patriarcal, machista. Então é necessário deixar algumas coisas para que estabeleça esse novo padrão, ok? E uma coisa assim também muito bacana que tem que ser discutida é a renúncia da família de origem, né? Na verdade, a gente tem normal, né, se tudo estiver ok, uma grande relação com os nossos pais. Assim deveria ser, né? Então, quando a gente vai formar, né, um sistema, uma família atual, é necessário que a gente renuncie esse nosso primeiro amor pelos nossos pais. Não é deixar de amar nossos pais, mas aí eles passam a não ser os mais importantes. Né? O mais importante agora é seu sistema atual, é sua família atual, é seu relacionamento. Porque isso gera muitos conflitos, porque muitas vezes a família de origem tem muita força, né, sobre essa família atual. Às vezes um dos parceiros dá mais importância para a família de origem do que a família atual, e aí a chance de perder força e de acabar esse relacionamento é muito grande. Né? Então, isso é importante. E aí vem, né, a esfera da influência dos pais. Geralmente, num relacionamento sadio, né, sadio entre aspas, né, quando tem lá o casal, o menino ele vive, né, no seu período pré-natal e na sua primeira infância dentro da esfera da mãe. É natural, ele já nasce ali dentro da barriga da mãe e ele fica, né, dentro da esfera da mãe. E ele se apaixona pela mãe. E aí, se ele não sai da esfera da mãe, ele vai ser chamado de filhinho da mamãe. Gente, nós temos filhinho da mamãe aí de 40 anos, de 50, de 60. Ele ainda está preso na mãe, no feminino. São excelentes conquistadores, mas os relacionamentos não são duradouros. Né? Relacionamentos acabam rapidinho, porque eles não dão conta de ficar muito tempo num relacionamento. Para que isso se resolva, é necessário que ele vá para a esfera do pai. Mesmo que o pai não seja presente, ele vá para a esfera do masculino, para que ele saiba ser um homem adulto e saiba respeitar o feminino, uma mulher, como mulher e não como mãe. A mesma coisa acontece com a mulher. A mulher, ela começa no
campo da mãe. Aí o que acontece? Ela vai para o campo do pai, quer dizer, ela começa, vai no período pré-natal ali no campo da mãe, mas aí ela simplesmente fascina pelo masculino do pai, que é atração, é natural, né? E aí ela vai para o campo do pai, é natural. Tanto o homem quanto a mulher vai para o campo do pai, mas o homem tem que ficar no campo do pai. A menina, se ela ficar no campo do pai, ela é uma filhinha do papai, presa ao papai. Também tem muita dificuldade em seus relacionamentos. Para resolver isso, é necessário que ela volte para o campo da mãe e aprenda a ser mulher com a mãe, com o feminino. Ok? Então, é mais ou menos assim a visão da abordagem sistêmica, tá? E interessante, né? Porque muitas vezes nos relacionamentos, às vezes tem pais fracos, né, cobram muito dos pais, um dos parceiros, e aí ele busca no parceiro um pai ou uma mãe, né? Então é muito comum simplesmente um dos parceiros buscar no outro o pai ou a mãe. E aí fica um relacionamento entre quê? Entre pai e filho. Esse tipo de relacionamento geralmente é um relacionamento afetuoso, mas quando eles têm os filhos deles, eles têm muita dificuldade em se posicionar como pais. E aí geralmente esse relacionamento ele tende a acabar ou enfraquecer muito. Então é necessário, né, de uma relação de iguais, né, homem e mulher, e não entre pai e filho ou mãe e filha, mãe e filho. Então essa relação precisa ser uma relação de iguais. Uma limitação, né, o amor é limitado da mesma maneira quando o parceiro age com o outro querendo educá-lo, querendo melhorá-lo, ajudá-lo. Gente, isso é muito comum, né? Um perfil, inclusive, muito feminino das mulheres que com essa intenção de querer educar o homem, de querer mudar. Então, isso é muito perigoso, né? Entra naquele assunto que eu falei ali antes, da questão de pai e mãe, tá? Então, é isso daí. E segundo relacionamento, rapidamente, aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? O segundo relacionamento, gente, ele sempre quando você é o segundo parceiro de alguém, você tem que respeitar o outro relacionamento, porque ele chegou primeiro, então você respeita aquela história para que o seu relacionamento ganhe força. Porque se você não respeitar aquela história, você está descumprindo um princípio sistêmico, que é o princípio da ordem e hierarquia. Aquele chegou primeiro. Não que ele seja mais importante, tá? O mais importante é o relacionamento atual, aqui inverte, mas no entanto precisa ser respeitado. Agora, quando tem filhos no outro relacionamento, eu vou ter ainda a fala sobre pais e filhos no próximo encontro nosso. Quando tem filhos, esse filho sim é mais importante. Então, só para falar, pessoas que têm um outro relacionamento deve ser respeitado. E o relacionamento, ele é uma relação de iguais, é necessário ter equilíbrio. Um doa um pouquinho, o outro vem e devolve. Sempre com uma pequena diferença para fomentar. E aí o outro doa um pouquinho e esse aqui devolve. Quando também um faz uma coisa ruim para o outro, é necessário que o outro devolva, só que um pouco menos para diminuir essa relação. Por exemplo, até uma traição. Não que você tem que trair o outro devolvendo a traição do outro, mas você tem que devolver, né, não necessariamente na mesma moeda, para que ele entenda, para que equilibre essa relação. Então, o relacionamento ele é uma relação de iguais, de trocas, né? Então, é necessário que haja equilíbrio, tá, entre esse dar e esse receber. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Já fomentei bastante aí para a discussão do nosso encontro ao vivo lá sobre relacionamento de casal. Gente, um abraço para vocês e tudo de bom.